E aí, galerinha? Fazia uns dias que eu não vinha falar com vocês. Então, aconteceu umas curiosidades, podemos dizer assim, no decorrer da nossa jornada agora. Atendi um povo, um pessoal aí, um público um pouco diferenciado do que eu costumo atender. Normalmente, eu atendo muito povo de amor, amarração, tanto é que vocês podem ver que meus vídeos são focados para essa área, porque eu atendo muita gente assim. Então, cada situação que vem aparecendo eu gosto de compartilhar com vocês. Só que agora apareceu uma situação um pouco diferente, mas também uma situação de bom agrado para poder conversar com vocês. Eu sento para fazer vídeo e me dá sono. Desculpa. Então, a situação que aconteceu agora foi o vício. O que é o vício, pessoal? O vício não necessariamente precisa ser de droga, de bebida. Não precisa. As pessoas acham que o vício pode ser disso. Não, não. O vício ele pode ser qualquer coisa. O vício pode ser vício de transar. Claro, pode ser o vício da droga. Pode. Pode ser o vício da bebida? Pode. Mas pode ser o vício de tu não querer que a pessoa seja feliz. Ser uma coisa tua, isso é um vício. Isso é uma doença, na verdade, né? O vício ele é uma doença. Isso é constatado. Mas como que se gera o vício e como que se chega na doença? Eu atendi um pessoal agora, esses dias, que foi curioso. É curioso. É curioso porque eles são um grupo grande e a entidade que me pega é o Exu Rei. Normalmente ele chega bêbado, né? Eu posso não ter bebido nada, ele chega bêbado. E ele fala que ele é alcoólatra. Mas ele deixou uns recados para essas pessoas, qual que foi explicando algumas situações. E eu vou compartilhar com vocês agora. Talvez hoje o vídeo fique um pouco longuinho, tá? Mas faz parte. Às vezes a gente tem um karma a pagar. Um karma. Isso vem de outras vidas. Mas isso também, um karma, ele não precisa ser exatamente de outra vida. Ele pode ser algo que tu plantou nessa vida e tu ainda vai pagar nessa vida. Isso é um karma. E o karma ele pode ser pago de várias formas. A forma que tu menos pensar ele pode ser pago. Da pior ou da melhor forma. O que é um karma? Algo tu fez errado. Então tu tem que vir a pagar. Existem situações que tu deixa de outras vidas que tu vem vindo. Em vez de tu resgatar as coisas, vamos dar um exemplo. Tu matou pessoas em outras vidas e aqueles espíritos vêm te seguindo as tuas encarnações. Isso ocasiona com que aqueles espíritos, para fazer mal à tua alma, não à tua carne, à tua alma, porque o problema aqui é a alma, ele faz com que tu seja drogado. Não que tu seja drogado, mas que tu queira droga, que tu necessite de um vício. Vício esse que, se não cuidar, pode ser um vício que não é sadio. O vício ele tem ligação, na verdade, todo vício ele tem uma ligação com algum espírito sem luz. Então aí vem a situação. A entidade, o Exu, deixou dito que muitas vezes as pessoas acham que na Terra que é complicado tirar o vício de alguém. Mas existe diferença. Tu ser viciado porque tu tem algo negativo na tua volta que tu precisa tirar, e tu ser viciado pelo fato de que tu gosta daquilo.
No caso dessas pessoas, elas não gostavam, elas tentavam já parar e não conseguiam. Aquilo estava fazendo mal para uma porção de coisas. Mal para, perdão, mal para a vida delas, mal para o dia a dia, mal para o trabalho, mal para a família. Estava fazendo mal para tudo. Então nós começamos a trabalhar devagar. É claro, o trabalho ele começa mesmo muito devagar. Então a gente começou afastando aqueles espíritos ruins e todo um progresso. Eu até me surpreendi, porque eu falo pra vocês que esses dias eu atendi a pessoa, na verdade já vai fazer 2 meses. E ao afastar esses espíritos, fazer todo o ritual que deveria ser feito, da forma que tinha que ser feito, manipular as energias e tudo, em 1 mês e meio, mais ou menos, ele já começou a ter um efeito de parar. E ontem, eu recebi a notícia que não consegue mais ter contato com bebida alcoólica. Que era o caso dessas pessoas em específico. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Porque um vício, a gente tem que entender que se não é porque tu gosta, existe alguma coisa que te impulsa a isso. E normalmente todo vício ele começa por um impulso. Impulso esse do ambiente. Impulso esse de outra vida. Impulso esse de algo que está contigo. Então eu digo para vocês, não adianta tu estás com o problema de uma pessoa que é viciada em droga, não adianta tu estás com o problema de uma pessoa que é alcoólica e falar assim, não, isso daí não tem mais conserto. Todos têm conserto. Todos. Às vezes basta nós afastarmos aquelas energias negativas da volta para fazer com que a pessoa se acalme e comece a ver que não é assim a vida. Comece a ver a vida de uma outra forma. O vício ele mata, o vício ele destrói, o vício tem cura sim, mas às vezes a pessoa, como está tão pressionada pelas energias, ela não consegue ter uma ação de querer ter e dar o primeiro passo. E às vezes ela quer dar o primeiro passo, mas sem vontade. Então não adianta vocês achar que as pessoas elas estão jogadas no mundo com uma forma, isso daí não tem mais jeito. Não. A Cracolândia lá em cima, lá no São Paulo, não sei nem onde fica, no Rio de Janeiro acho que é, São Paulo. A Cracolândia, ela é uma situação pura disso. Eu nunca tive lá, mas relatos, reportagens que vocês podem procurar no YouTube, vocês vão ver, relata e dizem que tu chega na ponta da Cracolândia, uma quadra antes, tu já começa a sentir as energias na volta. É vocês tentarem imaginar imagina aquela quantidade de pessoas, agora tu fecha teus olhos e imagina aquilo 3 vezes mais, sem tu conseguir enxergar. É o que tem lá dentro. É aqueles espíritos tentando se alimentar daquele vício, tentando se alimentar daquelas coisas ruins, daquelas energias e não dando folga para os outros saírem. Quando saem, eles vão e trazem de volta porque é a única forma que eles têm de manipular e se alimentar. É triste. É triste. Mas se cada um tentar pegar uma pessoa e tentar ajudar, você consegue. Às vezes, eu já ouvi pessoas criticando o papel dos irmãos que vão, exorcizam e a pessoa ela fica sem a vontade da droga. Isso existe, pessoal. Isso existe tanto no catolicismo, no evangélico, existe. Porque na hora que o padre ou o pastor está ali manipulando, ele está
mandando em nome de Cristo que saia aquelas energias ruins. E na hora que ele ordena aquilo, algumas energias elas não são tão fortes, elas são fracas e elas se afastam com medo. Se afastam com medo. Então naquilo faz com que a pessoa melhore mesmo. Exemplo é um cachorro. Um cachorro, quando ele tá latindo, se tu bater 2 vezes o pé, ele volta para trás. Se afasta com medo. É a mesma coisa. Claro, em alguns momentos eles podem até tirar e depois voltar. Porque não adianta apenas tu tirar, tu tem que alimentar ele em outro canto e não precisa ser com o mesmo vício, pode ser de outra forma. Que é o que nós, do culto esotérico, realizamos. Nós, quando realizamos a magia para tirar eles de um local e mandar para outro, nós realizamos um agrado para eles lá, mas não do mesmo vício que eles estão acostumados. Que é para eles não voltarem a perturbar aquela pessoa, e sim com outro vício. Então, o vício, ele não é uma coisa que a pessoa gosta, ele não é uma coisa que a pessoa quer. O vício, às vezes, é aquela simples vozinha que entra na mente da pessoa e faz ela fazer isso. Vocês, às vezes, podem estar com esse problema dentro de casa, mas não dão bola. E muitas vezes as pessoas chegam em vocês e falam: "Bah, tem uma voz que manda fazer", mas vocês não dão bola. E existe essa voz mesmo. Existe. Quando vocês estão passando pela rua e aquela pessoa está no último do extremo de drogado, ela consegue enxergar aqueles espíritos que na volta dela estão para fazer com que ela faça isso. E muitas vezes elas estão falando com eles, ou brigando com eles, e vocês acham essa ideia louca. Não é louca. Ela está vendo quem está na volta dela, que é os espíritos que nós não vimos, e ela está discutindo com eles para fazer com que eles parem com isso, porque eles começam a atormentar a cabecinha dela, ou dele, para que eles façam as coisas erradas. Não deixe as pessoas que vocês amem, as pessoas que vocês gostam, se perder nesse vício. Procura uma ajuda. Vamos ajudar eles, pessoal. Todos têm oportunidade de sair desse vício. Basta nós mexer com as pecinhas certas e fazer as coisas certas, que eles saem desse vício sim. Vamos pegar as pessoas que a gente ama e tirar desse vício, tá? O vício é isso. O vício, ele é aquela energia negativa querendo manipular a pessoa, ou por um karma passado, ou por algo que fez agora, ou até simplesmente não é nem muitas vezes da pessoa. A pessoa pegou isso porque aquele espírito se manipulou dela porque ela estava fraca em um momento e começou a fazer ela fazer isso. Às vezes a pessoa começa a usar algo ou praticar algo do nada sem saber o porquê. Vamos fazer isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até nosso próximo encontro.